desenvolvimento adequado da relação entre médicos e pacientes depende necessariamente da comunicação, porque é através da comunicação que você consegue efetivar a autonomia e também mitigar as vulnerabilidades. Inclusive, a comunicação, quando ela é praticada com eficiência, tem efeitos terapêuticos muito marcantes que podem ser equiparados a medicamentos em muitas situações. Só que, além dessa perspectiva terapêutica, a gente também tem impactos jurídicos muito relevantes quando a gente pensa na relação médico-paciente e quando a gente pensa nos efeitos da comunicação. Quando a gente tem uma falha na comunicação entre médicos e pacientes, é muito comum que surjam demandas judiciais em razão ou de falhas médicas ou até mesmo dessa ausência de compreensão por parte dos pacientes. Tudo isso, por sua vez, acaba comprometendo a atividade, o exercício da atividade médica, levando à prática da chamada medicina defensiva, que nada mais é do que um conjunto de atos voltados a um cuidado muito excessivo que deixa de lado a perspectiva mais humana dessa relação entre médicos e pacientes para apenas evitar o surgimento dessas demandas judiciais. Consequentemente, a prática de medicina defensiva torna maior a assimetria na relação médico-paciente e ninguém se beneficia disso. Pensando nisso, no nosso vídeo de hoje nós vamos ver 9 passos que auxiliam na melhora da comunicação entre médicos e pacientes, potencializando os efeitos terapêuticos e também evitando o conflito entre essas partes. Meu nome é Rafael Verdival, você está no canal Biojuris. O nosso checklist da comunicação médico-paciente foi elaborado por Travelini, Rutinska e Alonso em um artigo intitulado Patient-Physician Communication, Why and How. E o objetivo desse artigo é justamente trazer, em uma perspectiva muito prática, elementos que auxiliem os médicos a melhorarem sua comunicação com seus pacientes. Avaliar o que o paciente já sabe. Antes de entregar novas informações para o paciente, o médico ele precisa examinar e descobrir o que é que esse paciente já sabe sobre sua própria condição de saúde. Esses conhecimentos eles podem ter sido adquiridos, inclusive, em outras consultas com outros médicos e no nosso contexto atual, principalmente através da internet. Muita informação médica vem através da internet. Não necessariamente essa informação é verdadeira ou está no contexto adequado. Então, quando o médico faz esse exame acerca do que o paciente já sabe, ele consegue examinar a extensão desse conhecimento, sanar dúvidas e também evitar confusões antes de entregar novas informações, novos dados para aquele paciente. 2. Avaliar o que o paciente quer saber. Nem todos os pacientes com o mesmo diagnóstico querem ter o mesmo grau de detalhes nas informações relacionadas à sua própria condição de saúde ou ao tratamento que será aplicado. Existem aqueles pacientes que querem ter o máximo de detalhes possíveis, outros já querem saber apenas o básico, alguns inclusive não gostariam de saber quase nada, a gente tem muita perspectiva sobre isso. Então o médico ele precisa descobrir qual é o grau de informação que aquele paciente gostaria de ter. Essa avaliação consiste não apenas na análise da extensão da informação que o paciente quer ter, mas também na sua própria capacidade de compreender essas informações. É por isso que é muito importante que o médico e a médica observem muito a devolutiva que o paciente dá ao recebimento dessas informações. Muitos pacientes vão fazer perguntas e essas perguntas são orientadoras, porque perguntas que demonstram conhecimento sinalizam para os médicos que aquela informação está sendo de fato compreendida. Mas quando você percebe que existem algumas perguntas que são feitas de maneira confusa, é porque há uma confusão no conhecimento, na compreensão daquela informação, e isso leva o médico e a médica para um caminho diferente, um caminho de voltar às informações básicas. Mas pode acontecer também do paciente não fazer nenhuma pergunta, inclusive se mostrando desconfortável com a situação. Quando isso acontece, é necessário que o médico ele pergunte diretamente para esse paciente qual é o grau de informação e de detalhe que ele gostaria de ter. 3. Ser empático. Ser empático é algo imprescindível quando você tem uma relação que é humana. O médico ele não pode ignorar o aspecto emocional do paciente, principalmente quando você tem ali uma entrega de informação que diz respeito a algo muito existencial, que é a saúde. É por isso que o médico não pode ficar simplesmente focado nos sintomas. É necessário focar na pessoa. Os médicos que têm empatia, então, têm menos probabilidade de serem considerados como insensíveis pelos pacientes. 4. Desacelerar a entrega de informações. Desacelerar é algo muito difícil nos dias atuais, principalmente com toda a velocidade que nos rodeia. Porém, essa etapa ela é muito importante na relação médico-paciente. Cada pessoa tem seu tempo para assimilar determinada informação e isso precisa ser levado em consideração. Médicos que transmitem uma informação com mais calma, de maneira mais demorada,
dão a oportunidade para que o paciente possa processar melhor essas informações, inclusive formulando perguntas que vão auxiliar o próprio médico na investigação acerca da compreensão, verificando se essa compreensão está de fato acontecendo. Formas de desacelerar essa informação seriam questionar constantemente o paciente, verificando se está de fato havendo ali uma compreensão do que está sendo dito, usar silêncio, fazer pausas na fala, justamente para dar o tempo de assimilação. Quando você tem um diálogo que é pontuado por pausas, isso beneficia muito a comunicação, porque viabiliza uma compreensão melhor. Lembrem-se, a comunicação só é possível se houver, de fato, compreensão. 5. Manter a simplicidade na fala. Os médicos devem evitar explicações longas e complexas aos pacientes. É muito melhor que ele se valha de frases curtas, mais simples, mais objetivas. E é muito necessário, pessoal, que nessa comunicação o profissional adapte as informações à linguagem do paciente. De nada adianta alguém utilizar uma linguagem muito técnica, muito difícil, que é totalmente distinta da realidade daquele paciente, porque essa pessoa não vai entender. Você até vai ter uma entrega de informação, mas você não vai ter uma compreensão. A outra pessoa não vai conseguir receber essas informações porque está totalmente fora da linguagem dela. A fala precisa ser simples. Uma fala simples não significa que é uma fala sem conteúdo. 6. Dizer a verdade. É importante ser verdadeiro, mas além de ser verdadeiro, muitas vezes os profissionais não podem minimizar o impacto do que está sendo dito, porque isso pode gerar mais confusão. Por exemplo, eufemismos eles podem levar a uma compreensão equivocada do que está sendo informado. Se um profissional diz, fulano nos deixou, e você tem ali um familiar que está passando por um processo de ansiedade, é muito possível que essa pessoa compreenda esse nos deixou literalmente, no sentido de que o paciente saiu para fazer um exame, deixou a sala, algo do tipo. Você vai gerar uma confusão. E assim, a gente pode até pensar que isso não ocorre, mas lembre-se que há uma incidência de inúmeras vulnerabilidades no contexto tanto do paciente quanto dos familiares, enfim. Então, o correto é utilizar a expressão adequada, a expressão objetiva. Ao invés de dizer nos deixou, diga que morreu ou faleceu, porque assim você evita que existam confusões e você passa a sua mensagem. 7. Manter comportamento de esperança. Dizer a verdade é primordial, mas dizer a verdade não significa não ter esperança. Existe um valor terapêutico muito grande em apresentar uma postura esperançosa no sentido até mesmo de situações terminais, porque por mais que você possa não ter mais nenhum tratamento que vai curar aquela doença, ainda assim a postura esperançosa vai transmitir para o paciente que, diante daquele cenário que é ruim, você pode ter a possibilidade de trazer alguma dignidade para aquele momento, diminuir o sofrimento, diminuir a dor. É muito importante isso. Fora que você vai ter uma adesão muito maior àquele tratamento se você manter uma postura esperançosa. Porque se o médico ele passa a informação e se comunica de maneira desacreditada, como é que o paciente vai acolher essa comunicação, essa informação e vai se engajar no seu próprio tratamento? Tem que haver, sim, essa postura esperançosa, que não significa deixar de falar a verdade. É totalmente possível harmonizar essas situações. 8. Atentar para a comunicação não verbal. Tanto para os médicos quanto para os pacientes, a comunicação não verbal ela vai ser muito mais marcante do que as palavras que são ditas. É muito mais provável que alguém lembre de algo por conta desse aspecto não verbal do que pela palavra necessariamente. No caso dos pacientes, as expressões faciais elas podem demonstrar, melhor do que as palavras, tristeza, insegurança, ansiedade, enfim, diversos sentimentos. Então, o profissional que consegue ler essas expressões faciais, observar a linguagem corporal daquele paciente, vai conseguir dar uma resposta mais adequada para conseguir se comunicar melhor com aquela pessoa, justamente porque está entendendo aquela demanda que vem no outro sentido. O mesmo vale para os médicos, porque imagina uma situação na qual o médico chega atrasado para fazer o exame, não olha na cara do paciente, está sempre ali fazendo anotações sem parar, correndo de um lado para o outro, sai enquanto o paciente está falando. Isso vai demonstrar uma irritabilidade, uma impaciência, que vai passar uma mensagem para o paciente de que ele não é importante, que aquele momento não é importante. Então ali você já vai ter um rompimento dessa confiança na relação e a comunicação não vai ser efetiva. 9. Preparar-se para as reações, inclusive o silêncio. Os pacientes são distintos, eles vão ter graus diferentes de assimilação das informações, mas também vão ter formas diferentes de lidar com aquelas informações. Essas reações precisam ser assimiladas pelos médicos, que devem estar preparados para as diversas possibilidades nesse campo, inclusive
o silêncio. Algumas pessoas podem responder uma informação de maneira mais eufórica, mais irritada, em negação. Algumas podem ficar completamente em silêncio. E é necessário que o médico, que a médica, tenha essa maturidade e essa percepção de saber lidar com essa reação que muitas vezes vai ser inesperada. Você não tem como prever como alguém vai reagir. Essas abordagens que nós vimos aqui hoje nem sempre são ensinadas nas escolas de saúde, mas sem dúvida são fundamentais para que os profissionais de saúde, de maneira geral, não apenas os médicos, possam de fato estabelecer uma comunicação funcional com seus pacientes. Isso vai potencializar a efetividade terapêutica, mas também vai evitar conflitos e, consequentemente, vai evitar demandas judiciais ou ético-profissionais. Devemos lembrar que comunicar não é apenas entregar informações, mas garantir que essas informações sejam compreendidas pelo outro. É também uma perspectiva de alteridade. E se você gostou desse checklist da relação médico-paciente, peço que se inscreva no canal e dê like no vídeo. Até a próxima!